Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Estamos aqui para continuar o estudo das células e hoje eu trago intrigas, hoje eu trago questionamentos, hoje eu trago militância. Não, mentira, militância não. Mas hoje eu trago questionamentos. E o meu questionamento é o seguinte: você já parou para pensar por que nós respiramos? Por que a gente precisa respirar? Ah, professora, porque se a gente não respirar, a gente sufoca. Sim, mas por que a gente sufoca? Vocês já pararam para pensar nisso? Nós sufocamos, se a gente não respirar, a gente sufoca, porque basicamente as nossas células elas precisam do oxigênio para a produção de energia. Logicamente, né, que existem outros mecanismos relacionados à nossa respiração, mas basicamente é porque a gente precisa desse oxigênio para a produção da energia passível de utilização pela célula. Se essa energia ela não é produzida, a célula morre e, logicamente, nós vamos morrer, né? Vai ter a falência dos nossos tecidos e dos nossos órgãos. E a nível celular, a organela que é responsável por essa produção de energia são as mitocôndrias. Além das mitocôndrias, existem também os cloroplastos, que são organelas presentes somente em células vegetais que também são responsáveis por produção de energia. E essas duas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, que nós vamos estudar hoje. Mas, como sempre, vamos ver melhor aqui no slide. Então, estamos aqui com a representação de uma célula vegetal, com a parede celular dessa célula e a membrana plasmática, aqui em verde mais clarinho. Lembrem-se disso, tá? Que célula vegetal tem parede celular e membrana plasmática. E aqui estão, então, as mitocôndrias e os cloroplastos. Ah, professora, só célula vegetal que tem mitocôndria? Não. Células animais e células vegetais têm mitocôndrias, ok? Cloroplastos, que é exclusivo de célula vegetal, beleza? Então, essa daqui é uma célula eucariótica, né? A gente vê o envoltório nuclear aqui, as organelas, e essas organelas, logicamente, só estão presentes em células eucarióticas. Essas organelas, então, tanto os cloroplastos como as mitocôndrias, elas são responsáveis por converter energia em uma forma que a célula possa utilizar, em uma forma que a célula reconheça. Nós precisamos conversar ainda, falando de mitocôndrias e cloroplastos, a gente precisa conversar sobre as origens evolutivas das mitocôndrias e dos cloroplastos. Só que para essa aula não ficar muito comprida, eu vou gravar uma outra aula falando dessas origens evolutivas, ok? É um assunto muito importante, a gente precisa falar disso, mas vai ficar para uma outra aula para não deixar essa aula aqui muito comprida. Então, primeiro vamos falar das mitocôndrias. As mitocôndrias, então, são organelas responsáveis por converter moléculas combustíveis em uma molécula que a célula reconheça, em uma molécula que a célula aceite. Porque a célula, gente, ela é o seguinte, ela só aceita um tipo de molécula energética. Tá? É como se você chegasse aqui no Brasil com uma moeda, um dinheiro, lá do Quebequistão. Eu nem sei se existe esse país. Oh, meu Deus. Olha os professores de geografia me cancelando. Mas, enfim, é como se você chegasse aqui no Brasil com uma moeda, um dinheiro do Japão. Pronto, você chegou aqui com o dinheiro do Japão. Você vai chegar no supermercado com esse dinheiro, alguém vai aceitar esse dinheiro? Não. Você tem que converter esse dinheiro em uma casa de câmbio. E a mitocôndria é como se fosse uma casa de câmbio, bem entre aspas, né? Onde a célula ela converte essas moléculas combustíveis em uma molécula que a célula aceite, em uma outra molécula que a gente conhece como adenosina trifosfato, que é o ATP, ok? Então, essa é a responsabilidade das mitocôndrias, converter moléculas combustíveis em uma moeda, em uma outra molécula que a célula aceite, beleza? Aqui a gente tem uma fotomicrografia de uma mitocôndria, tá? E aqui, em uma maneira mais amigável, né, uma representação mais amigável da mitocôndria. Então, aqui temos a mitocôndria e aqui, essa parte aqui toda externa, seria então o citoplasma da célula. Então, o que vai acontecer? As moléculas combustíveis, elas estão ali no citoplasma, né? E elas vão ser quebradas, vai iniciar-se a quebra dessas moléculas combustíveis, como por exemplo a glicose,
ali no citosol. Então, vai iniciar-se essa quebra ali no citosol. Uma vez que essa molécula ela vai ser quebrada, a molécula resultante dessa degradação parcial que aconteceu ali no citosol vai penetrar, então, as mitocôndrias, ok? Aí, ali dentro da mitocôndria, vai acontecer vários processos onde vai ser convertida energia química em uma forma passível de uso pela célula. Que forma passível de uso é essa? A ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula rica em energia, ok? Então, a glicose, ela iniciou seu processo de quebra aqui no citosol, depois penetrou a mitocôndria, e aí dentro da mitocôndria é que vai acontecer essa conversão dessa molécula em uma outra molécula passível de uso pela célula, que é o ATP. A célula só aceita esse ATP, gente. Não vem com negócio de glicose meia quebrada, com negócio de aminoácido. Não, ela não aceita. Ela só aceita o ATP e quem faz essa conversão é a mitocôndria, ok? Aí, essa produção de ATP nas mitocôndrias com o uso de moléculas combustíveis e o oxigênio é chamado de respiração celular. Então, sempre quando você ouvir essa palavra, respiração celular, saiba que está relacionado com a produção de ATP dentro das mitocôndrias a partir de moléculas combustíveis e com a presença de oxigênio, ok? Ah, professora, então quer dizer que a respiração celular é só isso aqui? Não. A respiração celular, ela faz parte de um conteúdo que é bioenergética, certo? Tem muito mais coisas aqui, vários ciclos envolvidos, outras moléculas envolvidas na respiração celular, só que é um conteúdo mais extenso que está dentro de bioenergética que a gente não estuda agora. É só para vocês saberem que a mitocôndria é responsável pela respiração celular, que é a produção de ATP, beleza? Então, aqui vamos ver agora a morfologia dessas mitocôndrias, né? Como é que elas são. Então, as mitocôndrias elas são compostas de duas membranas. Uma membrana externa, que é uma membrana lisa, porém protetora, só que essa membrana ela permite a passagem ali de substância, o trânsito de várias substâncias, sem controlar muito quais são as substâncias que vão entrar, certo? Logo abaixo dessa membrana externa, a gente tem esse espaço intermembranoso aqui da mitocôndria. E abaixo ali a gente vai ter a membrana interna. Essa membrana interna, sim, que ela vai proteger mais a mitocôndria, ela vai selecionar mais as substâncias que entram ou que não entram ali. Ela é mais seletiva. E aí a gente vê que essa membrana interna, ela se dobra, ela forma ali invaginações internas. Essas invaginações elas são bastante regulares e elas formam como se prateleiras aqui, que a gente chama de cristas, que vão aumentar a superfície interna dessa mitocôndria. Ah, professora, mas por que então que a superfície interna da mitocôndria ela tem que ser mais aumentada? Porque parte da respiração celular ocorre aqui nessas membranas internas. Então, tem muitas proteínas envolvidas ali que precisam estar ali, então precisa desse aumento da superfície interna da mitocôndria. Beleza? Até aqui caminhamos. Então, continuamos falando ainda da superfície interna dessas mitocôndrias. Aí, inseridos ali, ó, na superfície interna, inseridos na membrana mitocondrial interna, a gente vai ter essas proteínas aqui que são chamados corpúsculos elementares ou complexos proteicos grandes que participam da respiração celular. Na verdade, essa membrana interna da mitocôndria, ela é a mais rica em proteínas que tem na célula. É a membrana mais rica entre todas as membranas da célula, ela é a membrana mais rica em proteínas, justamente por causa da participação dela na respiração celular, dada, né, a importância da respiração celular para a célula. Sem a respiração celular, a célula não tem ATP e ela morre. Então, a gente tem aí essas proteínas aqui na superfície interna das mitocôndrias.
E aí, delimitado pela membrana interna aqui da mitocôndria, a gente tem a matriz mitocondrial, que é como se fosse o citoplasma, o citosol dessas mitocôndrias. E mergulhados aqui nessa matriz mitocondrial, a gente vai ter as enzimas representadas aqui, ó, nessas bolinhas coloridas. Temos também ribossomos, aqui a gente observa os ribossomos. Esses ribossomos, eles são diferentes dos ribossomos que estão no citoplasma da célula, tá? Eles são diferentes. E temos também DNA aqui dentro da mitocôndria. Essa mitocôndria, então, ela usa essa maquinaria aqui, esses ribossomos, esse DNA, para a elaboração de proteínas que participam diretamente da respiração celular. E talvez, né, por conta da presença desses ribossomos e desse DNA, a mitocôndria ela tem a capacidade de autoduplicar-se independente da célula, independente do processo de mitose da célula, ela tem essa capacidade de autoduplicar-se. E aqui a gente observa uma fotomicrografia onde a gente vê uma mitocôndria se autoduplicando, aqui a gente vê o início ali da separação dessas duas mitocôndrias. Muito que bem, minha gente, mas e o número de mitocôndrias, né? Quantas mitocôndrias uma célula ela vai ter? Isso aí vai variar de acordo com a função dessa célula. Como a gente viu lá nas outras organelas, né? De acordo com a função específica da célula, ela vai ter uma maior quantidade de uma organela específica, assim também é com as mitocôndrias. Se a célula ela é uma célula que ela necessita de mais energia, ela vai ter uma maior quantidade de mitocôndrias, como é, por exemplo, as células do músculo cardíaco, como a gente observa aqui nesse corte de uma célula de músculo cardíaco, onde a gente vê aqui, ó, várias mitocôndrias aqui em vermelho. Então, essa célula, né, logicamente, ela tem que ir lá ajudar no bombeamento do coração, então ela tem que ter uma grande quantidade de energia e, por isso, uma grande quantidade de organelas. Um outro exemplo também são os espermatozoides, que eles vão ter aqui no seu tronco uma grande quantidade de mitocôndrias para a produção de energia para que ele consiga se movimentar. E uma coisa interessante da gente observar é que esse tronco aqui do espermatozoide, ele não entra no óvulo durante a fecundação. E aí o que acontece? Todas as mitocôndrias que nós temos, nós herdamos da nossa mãe, porque essas mitocôndrias aqui, elas ficam todas de fora durante a fecundação. Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia, né? Elas são responsáveis por essa respiração celular, que vai, então, culminar na produção de ATP. Então, quando alguém te perguntar, quando a prova te perguntar qual é a responsabilidade das mitocôndrias, qual é a função das mitocôndrias, você responde na lata: respiração celular, produção de ATP. Só que tem um porém aí. As mitocôndrias, elas também podem participar de outros processos, como, por exemplo, a síntese de hormônios esteroides e também podem desencadear a apoptose. Ah, professora, misericórdia, né? Chagas abertas. Você vem com esses nomes complicados para cá. O que é a apoptose? A apoptose, gente, é a morte celular programada. E a mitocôndria, ela também pode participar desse processo ali. Ela pode iniciar a abertura de canais na sua membrana externa que permitem a passagem de moléculas que vão iniciar essa morte celular programada. A mitocôndria também tem essa função, mas a principal função dela é a respiração celular, ok? Mas só para a gente saber que a mitocôndria também vai ter outras funções além da respiração celular. E agora vamos ver os cloroplastos, que assim como as mitocôndrias são organelas responsáveis por produção de energia. Só que os cloroplastos eles estão presentes somente em células vegetais e em alguns protistas, ao contrário das mitocôndrias que estão presentes tanto em células animais como em células vegetais. Os cloroplastos eles só estão presentes em células vegetais e em protistas.
beleza? Esses cloroplastos, então, eles fazem parte de uma classe de organelas que a gente chama de plastídeos. E existem vários tipos de plastídeos. Existem, por exemplo, os plastídeos que a gente chama de leucoplastos, que são aqueles plastídeos incolores que não apresentam coloração, e os cromoplastos, que são aqueles plastídeos que apresentam sim algum tipo de coloração. Entre os cromoplastos mais importantes, os principais, a gente tem os cloroplastos. Esses cloroplastos, a gente vai representar eles aqui, ó, como o próprio nome já diz, eles têm clorofila, né? Cloroplasto de clorofila, que é um pigmento verde que dá essa coloração aqui aos cloroplastos. E esses cloroplastos, eles são tão importantes porque é onde ocorre a fotossíntese, que é a conversão da energia de luz em energia química. E a maioria dos seres vivos, né, direta ou indiretamente, depende dessa fotossíntese para sobreviver. Porque vejam só, nós animais, nós não somos capazes de ficar lá estirado no sol e fazer fotossíntese. A gente não é capaz disso, a gente não pode produzir o nosso próprio alimento. Então a gente depende desses animais que produzem, que têm esses cloroplastos para fazer fotossíntese, converter essa energia em energia química, que é uma energia que a gente pode utilizar, beleza? Aí a gente vai ver agora a morfologia ou a estrutura desses cloroplastos. Então, o cloroplasto ele é formado por uma membrana externa, uma membrana interna, a membrana dos tilacoides, que vai formar então 3 compartimentos, que vai ser o espaço intermembranoso, o estroma e a luz intratilacoide. Nossa, professora, agora danou-se, né? Você falou desse monte de coisinhas, num monte de nome que eu nunca tinha escutado na minha vida, não consegui entender nada. Calma, que a gente vai ver por partes. Só que antes eu preciso falar para vocês que esse cloroplasto que a gente representa aqui, a estrutura dele, a organização dele varia de acordo com o organismo que a gente está falando. Por exemplo, existe uma alga que ela tem um cloroplasto em forma de uma espiral. Então, isso aqui varia, essa estrutura varia. Aqui, então, a gente vai representar cloroplastos de plantas com flores, beleza? Então, esse cloroplasto ele vai ter uma membrana externa, que é uma membrana que permite mais a passagem de substâncias, não é tão seletiva. Vai ter uma membrana interna, que essa sim é mais protetora, mais seletiva. E entre essas duas membranas, a gente tem o espaço intermembranoso ali. E vamos ter a membrana dos tilacoides, que é essa membrana aqui que envolve todas essas estruturas aqui em forma de moeda, que são os tilacoides. Então, a gente tem 3 compartimentos no cloroplasto. A gente vai ter a membrana, o espaço intermembranoso, né, aqui. Vamos ter o estroma, que é o citosol, a matriz do cloroplasto, e vamos ter a membrana, o espaço aqui, a luz dos tilacoides. Aí aqui voltando para aquela representação de antes, para a gente ver melhor esses tilacoides. Esses tilacoides, então, como eu falei, são essas estruturas em forma de moeda ou em forma de pão árabe, não sei, que são compartimentos circulares achatados e firmemente sobrepostos ali uns sobre os outros. Eles são, então, envolvidos por uma membrana e vão ter, então, ali a luz do tilacoide, né, ou o lúmen do tilacoide, que é essa parte interna ali. Essa pilha aqui, então, que forma esse conjunto de tilacoides, formando essa pilha aqui, a gente chama de grano. Então, cada uma dessas pilhas aqui, a gente chama de grano. E o conjunto dessas pilhas, ou o plural de vários grãos, a gente chama de grana. Aí aqui nessa imagem, só para a gente ver isso melhor, a gente tem uma célula vegetal aqui, um cloroplasto com a sua grana aqui, né, vários grãos aqui. Aqui um grano com vários tilacoides e aqui o tilacoide, ó, envolvido pela membrana com a luz do tilacoide ali. É nessa membrana dos tilacoides que está presente a clorofila e outros pigmentos que são responsáveis por captar luz para fazer a fotossíntese. Daí a importância dessa membrana, desses tilacoides, a importância desses tilacoides. Aí dentro aqui, ó, preenchendo
o tilacoide ali, como a matriz do tilacoide, a gente tem uma substância que a gente chama de estroma. Esse estroma, então, essa matriz ali do cloroplasto, ele é rico em enzimas, incluindo aquelas enzimas que fazem parte das reações da fase bioquímica da fotossíntese. Ali no estroma, a gente ainda vai ter ribossomos e DNA. Esses ribossomos, eles são diferentes daqueles ribossomos do restante da célula, e os cloroplastos, eles usam essa maquinaria aqui para a síntese de algumas proteínas que fazem parte da sua estrutura ali. Não são de todas as proteínas, mas algumas proteínas que fazem parte da estrutura do cloroplasto são feitas com esse DNA e esses ribossomos aqui dos cloroplastos, beleza? Aí eu falei para vocês, então, que somente células vegetais e alguns protistas que vão ter cloroplastos. Só que existe um porém aí, existe um detalhe aí. Que aí o que acontece? Na verdade, somente células vegetais e protistas podem produzir cloroplastos, porque existem alguns animais que têm cloroplastos em seu organismo, como por exemplo essas células aqui dessa Montipora digitata, que é um coral que vive em simbiose com algumas algas. E essas algas, elas vivem dentro dos tecidos desse coral. E o coral, que é um animal, né, se aproveita dos cloroplastos dessa alga, na verdade aproveita da energia produzida por esses cloroplastos para se nutrir, para se manter. Tá? Então, esse é um exemplo de um animal que ele tem cloroplastos, só que esses cloroplastos são provenientes dessas algas que vivem em simbiose com ele. Ele não produz cloroplasto. Então, é um caso aí de simbiose. Só que, ainda um outro porém, né, um segundo porém, é essa lesma do mar aqui, ó, a Elysia clorótica. Essa Elysia clorótica, ela tem cloroplastos nas suas células intestinais. O que acontece? Essa lesma do mar, ela se alimenta de algumas algas e ao invés dela digerir os cloroplastos dessas algas, ela mantém esses cloroplastos nas suas células intestinais. Aí talvez vocês podem se perguntar, mas por que ela não digere esse cloroplasto? O que acontece? A verdade é que nós não sabemos, a gente não tem essa resposta. A gente não sabe por que o organismo dessa lesma do mar não expulsa esse cloroplasto como um organismo estranho, né? Por que o sistema imunológico dela não ataca esse cloroplasto? Mas o fato é que ela mantém esses cloroplastos nas suas células intestinais e pode viver até 9 meses sem se alimentar, se aproveitando da maquinaria desses cloroplastos que ela roubou lá das algas de que ela se alimentou. Ah, professora, mas por que você está falando isso agora? Você está falando isso só para endoidar a nossa cabeça, né? Falando que tem célula animal que tem cloroplasto. Não, gente, eu não estou falando isso para endoidar a cabeça de vocês. Eu estou falando isso porque isso já foi, inclusive, questão de seleção de IFES. Uma seleção lá para um curso integrado do IFES teve um texto falando disso aqui. Aí o aluno lê aquele texto, ele nunca ouviu falar daquilo, ele fica desesperado porque ele nunca ouviu falar de animal com cloroplasto, e aí ele erra uma questão que é fácil, que ele responderia assim na tranquilidade, mas ele erra aquela questão porque ele fica desesperado quando ele vê uma coisa que ele nunca ouviu falar. Então, eu estou falando isso só para que vocês tenham isso na cabeça de vocês, para que vocês tenham a consciência de que essas coisas existem e não se desesperem se encontrarem isso por aí, beleza? Então, tenham isso em mente. Somente células vegetais são capazes de produzir cloroplastos. Ok? Só que alguns animais, como é o caso dessa lesma do mar e daquele coral, elas podem se aproveitar de cloroplastos presentes na sua alimentação, presentes em organismos que eles se alimentam, e usar esses cloroplastos, a maquinaria desses cloroplastos, para produzir energia. E agora, para terminar, como sempre, vamos fazer um exercício. E é uma questão do Enem, que caiu lá em 2013. Mitocôndrias são organelas citoplasmáticas em que ocorrem etapas do processo de respiração celular.
Nesse processo, moléculas orgânicas são transformadas e, juntamente com oxigênio, são produzidos gás carbônico e água, liberando energia que é armazenada na célula na forma de ATP. Na espécie humana, o gameta masculino, o espermatozoide, apresenta em sua peça intermediária um conjunto de mitocôndrias cuja função é. Então, aqui ele vem descrevendo, todo o processo de respiração celular, mas na verdade ele quer saber qual é a função dessas mitocôndrias nos espermatozoides. E aqui observem que ele vem falando de uma tal de peça intermediária desses espermatozoides, que nada mais é do que o tronco dos espermatozoides que eu mostrei para vocês lá, que é uma região rica em mitocôndrias, tá? Então, ele vem perguntando qual é a função dessas mitocôndrias nesses espermatozoides. Então, vamos ver aqui. Letra A. Facilitar a ruptura da membrana do ovócito? Não, nada tem a ver com ruptura de membrana. Ruptura de membrana é função de enzimas. Letra B. Acelerar sua maturação durante a espermatogênese? Também nada tem a ver com o processo de maturação. Letra C. Localizar a tuba uterina para fecundação do gameta feminino? Também nada tem a ver com localização. Aumentar a produção de hormônios sexuais masculinos? Também nada tem a ver com aumento de produção de hormônios, que nada tem a ver com espermatozoide. Tomara que seja a letra E, senão a gente está no sal. Letra E, então, fornecer energia para a sua locomoção? Aí sim, muito bem, ficamos com essa letra E aqui. Então é isso, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas, sugestões, deixem aqui nos comentários que eu vou tentar responder o mais breve possível. Até mais e até a próxima!